Olá, amigos. Na entrevista de hoje vamos conversar aqui no estúdio do Locus Online com o Ricardo Schons Boller, que é o representante do MBL aqui em Passo Fundo. O MBL, que é o Movimento Brasil Livre, movimento que está chegando aqui à nossa cidade. Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco no estúdio do Locus. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos falar um pouco sobre o MBL, para quem não conhece, né? Eu gostaria que você explicasse o que é esse movimento, o que ele representa. Bom, o MBL, primeiramente, ele começou aqui no Brasil há cerca de 3 anos atrás, como uma resposta, na verdade, aos escândalos que vinham acontecendo no país, né? Uma manifestação que veio de São Paulo, que tem se espalhado aí pelo Brasil nos últimos anos, e que chega a Passo Fundo agora com objetivos locais, né, da gente poder contribuir na nossa política local aí com a fiscalização e, primeiramente, exigindo o melhor gasto do dinheiro público, né. Uhum. É justamente te perguntar o que vocês pretendem aqui em Passo Fundo, o que o grupo pretende e quais serão os meios de ação, né, do MBL para fazer essa fiscalização, acompanhar o que é feito com o nosso dinheiro e as ações, principalmente dos representantes políticos. Bom, assim, a nossa primeira função aqui em Passo Fundo vai ser informar a população, mobilizar a população, né? Como é que a gente vai mobilizar a população? É trazendo informações valiosas para essa população que, ao nosso ver, ela é limitada, ela tem informação limitada, né? Hoje em dia, a informação que é disponibilizada pelos meios tradicionais, pela mídia tradicional, pelas universidades, pelas escolas, ela não traz um contraponto, digamos assim. Então a informação acaba sendo limitada e muitas vezes as pessoas têm noção de que a política está errada, mas elas não sabem o que está errado na política, ou o que elas são contra, o que elas são a favor, né? Então, assim, primeiramente, nós vamos trabalhar fiscalizando o que é feito aqui na nossa cidade, em âmbito político, e vamos tentar informar a nossa população das decisões que vêm sendo tomadas pela nossa Câmara, pelo nosso Executivo, pelas nossas instituições, né? E, enfim, tentando trazer um maior interesse da nossa população pela política da nossa cidade, porque nós entendemos que hoje em dia grande parte da população de bem, ela está afastada da política justamente por entender que ela não é um meio limpo, não é um meio onde elas possam vir a influenciar de maneira positiva. Então elas acabam se afastando e isso acaba prejudicando a política, porque, enfim, as pessoas que poderiam estar tomando uma atitude e tentando melhorar alguma coisa, elas acabam ficando afastadas, né? Então, seria um principal objetivo que a gente tem, seria, então, trazer a informação e mobilizar a população. Segundamente, e consequentemente por essa informação e mobilização, nós vamos acabar tendo pessoas que vão aparecer para se juntar ao movimento, se tornando novos líderes locais aí que vão ajudar a expandir o movimento na nossa cidade e na nossa região, inclusive, né? E outra parte onde nós vamos atuar é diretamente na Câmara de Vereadores, nos aproximando dos vereadores, do prefeito e das instituições, né, que trabalham na cidade, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, etc., né? Então a gente vai trabalhar dessa maneira para chegar nos nossos objetivos, né? Hoje, com o surgimento e o advento das redes sociais, né, está presente na vida de todos nós, percebemos que as opiniões, elas às vezes se radicalizam, né? O MBL pretende contribuir de que forma nesse debate? De fato proporcionando ou tentando buscar o debate, Ricardo, seria isso? Exatamente. Eu acho que o principal ponto da polarização que vem acontecendo hoje no nosso país é que os debates eles ficam apenas na superfície, né? As pessoas começam a debater um assunto e antes de analisar a ideia do opositor ideológico daquele assunto, ela já está partindo para um ataque pessoal, né? Então, assim, vou dar um exemplo. A pessoa é contra as cotas raciais, por exemplo, de universidades, ela já é vista como racista, antes mesmo dela poder expor enfim, a ideia dela sobre esse tema, né? Então, é mais ou menos nisso que a gente quer trabalhar. Enriquecer o debate, trazer o contraponto, fazer as pessoas analisarem os argumentos e não a pessoa que está dando esses argumentos. E isso, acredito que vai ter um reflexo positivo na nossa sociedade, porque realmente, tu melhorando o nível de debate que as pessoas têm na sociedade, elas vão poder tomar melhores decisões na hora de votar. Que isso é uma consequência que a gente busca, né? Que as pessoas tenham mais autonomia na hora de votar, que elas saibam o que elas estão fazendo e que elas vejam naquele representante alguém que representa de fato as suas ideias e não uma pessoa legal ou seja lá o que for.
Uma pessoa que vai poder votar nos temas que são do interesse dela como se fosse ela mesma lá, né? Certo. Eu te pergunto quais são os resultados que a gente observa, pôde observar no Brasil, como você disse, desde 2015, né, que existe o MBL. Que resultados foram alcançados num nível maior, no nível nacional? E se vocês se espelharam também nisso para trazer essa iniciativa a Passo Fundo? Bom, os resultados do MBL na atuação nacional, eles começaram principalmente mobilizando a população na época do impeachment ainda, né? E através dessa mobilização, eles começaram a trazer essa informação, trazer esse contraponto para a sociedade. Hoje a página do MBL Nacional ele já tem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas seguindo, ou seja, se tornou um veículo já que leva bastante informação para a população. E acredito que essa seja uma grande conquista do MBL. Ela trouxe para a esfera do debate público temas e um ponto de vista diferente sobre esses temas, que geralmente eram tratados pela grande mídia, como eu falei antes, basicamente um ponto de vista, um viés ideológico apenas, né? Ou muitas vezes com uma certa tendenciosa, uma maneira tendenciosa de tratar certos assuntos. Então o MBL veio para tentar trazer esse contraponto, e eu com certeza esse foi a maior conquista do MBL hoje, que as pessoas tenham essa informação em mãos e possam tomar as decisões delas baseado nessas informações, né? Certo. Ricardo, deixa eu lhe perguntar, porque a gente observa aqui o grupo, né, que está nos bastidores. Todos vocês são jovens, imagino que empresários, estudantes, e não políticos profissionais, né? E pelo que eu entendo, nem ligado a partido político MBL não é, né? Como é que vocês imaginam lidar com as críticas e revés? Porque a gente observa que muitas vezes qualquer ação é jogada na conta do MBL. Cito aqui o exemplo do fechamento dessas exposições, né? Onde as próprias entidades, como o Santander, decidiu fechar a mostra por uma pressão popular, né? Das pessoas que não gostaram, e foi jogado no colo do MBL essa decisão. Como é que vocês imaginam lidar com críticas que, por certo, virão, e com, enfim, pessoas que vão criticar vocês? Como é que vocês pretendem lidar com essa questão da diversidade crítica? Primeiramente, eu acredito que um trabalho, quando ele é feito para mostrar a verdade, ele vai enfrentar esse tipo de crítica, e sem dúvida nenhuma. Porque a gente realmente acaba incomodando pessoas que estão confortáveis na posição que elas estão, de tirar vantagem do dinheiro público que elas podem manipular, enfim. Então isso é uma coisa que não nos assusta, primeiramente, é uma coisa que já faz parte da fundação do MBL, isso já é uma reação. Então as críticas, elas infelizmente a gente sabe que virão, mas se você possui a verdade nas mãos, você não deve ter medo das críticas, porque a gente primeiramente não é ligado a partido político nenhum, como você bem falou. Segundamente, a gente não é financiado por absolutamente ninguém, aqui todos são voluntários, trabalhando, dedicando tempo do seu dia a dia, enfim, para debater e para encontrar soluções para a sociedade. E tudo que a gente quer é fazer o bem para o nosso país, para todas as pessoas que vivem no nosso país. Então, infelizmente, as críticas fazem parte e espero apenas que essas críticas possam enriquecer o debate e não simplesmente atacar pessoalmente A, B ou C. Perfeito. Teremos também um evento grande do MBL aí para as próximas semanas, né? Que vai ser um congresso. Gostaria que falasse um pouquinho como é que está sendo projetado esse evento, Ricardo. Bom, o congresso foi uma ideia que a gente teve no momento que a gente fundou o grupo aqui, de realizar esse congresso para divulgar as ideias do MBL e expor esses objetivos que a gente está falando aqui meio por cima, num congresso onde as pessoas possam ter contato com as ideias do MBL, né? Então, a gente ainda não tem uma data exata para esse congresso, mas dentro dos próximos dias a gente já vai ter essa data em mãos, creio que 20, 30 dias esse congresso já vai ter a data marcada. E então, enfim, seria isso aí mesmo que a gente vai expor, né? A gente vai apresentar os nossos membros e expor as nossas ideias para a população em geral que tiver interesse de participar, para pessoas que queiram aprender um pouquinho mais sobre o que é o MBL e para pessoas que compactuam as mesmas ideias que a gente. E principalmente para fazer a interação das pessoas que tiverem, enfim, começando a curtir a página e aderindo ao movimento aos poucos em Passo Fundo, porque a gente acredita que com essa interação a gente vai poder começar a tomar atitudes que possam ter mais força na cidade, né? Porque as pessoas, quando elas
podem se encontrar e trocar essas ideias de maneira pessoal, acredito que elas fortaleçam essas relações, né? Então, vai ser muito importante para a gente começar o nosso trabalho aqui na cidade, né? Ok. Como é que o MBL encara a questão do fundo partidário, né? Do mau uso ou até mesmo do desvio do dinheiro público, né? E outra pergunta que eu te faço em relação às candidaturas independentes, como é que o movimento, enfim, encara essa realidade no Brasil hoje? O movimento ele é totalmente favorável às candidaturas independentes, né? A gente sabe que os partidos políticos hoje eles estão praticamente todos aparelhados, e se não estão aparelhados eles contêm integrantes que já participaram desses esquemas, etc. Então, essa seria uma maneira de fazer a sociedade ter seus candidatos representantes da sociedade, não necessariamente ligados a um partido que, por consequência de estar inseridos nesse sistema que já todos nós sabemos ele é corrompido, possa vir a ter algum tipo de mancha já na sua história ou qualquer esquema que vá prejudicar, por exemplo, uma pessoa que quer entrar na política, porque ela se sente receosa a fazer parte de um partido, porque esse partido já participou de um esquema, ou seja lá o que for. Então, nossa posição quanto a essas candidaturas independentes é essa, né? Na verdade, é totalmente favorável. Uhum. A outra pergunta, desculpa. O fundo partidário. O fundo partidário, não precisamos nem falar muito, né? O fundo partidário, na verdade, ele é um mau uso do nosso dinheiro público escancarado, né? A gente é totalmente contra o fundo partidário, por acreditar que o dinheiro do contribuinte ele deve ser muito melhor utilizado do que para financiar a campanha de políticos, né? Eu acho que isso é mais do que uma ideia do MBL, isso é um anseio popular quase que completo. Eu acredito que a população em geral não tem representantes que defendem a bandeira do fundo partidário em âmbito nenhum, né? Praticamente, porque na verdade o que acontece? Os políticos eles já têm toda uma estrutura para fazer a sua divulgação. Hoje em dia existe a internet, o MBL próprio foi formado através da internet e ganhou toda essa força pela internet. Nós temos dezenas de exemplos de candidatos que fazem toda a sua mídia, etc., na internet. Então, por que a gente precisa ter um fundo partidário de dinheiro do contribuinte para financiar políticos às suas campanhas? Acredito que isso seja uma ideia muito absurda até, né? Mas que as pessoas, por às vezes falta de informação, nem sabem o que acontece, né? Então, nosso posicionamento com relação a isso é esse aí. Muito bem, Ricardo. Por fim, quem quiser participar, né, conhecer mais e se integrar, participar do MBL aqui em Passo Fundo, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? A página do MBL Passo Fundo no Facebook vai ser o primeiro meio que a gente vai ter para que as pessoas se aproximem da gente, né, que elas entrem em contato. Então, na data de lançamento dessa entrevista, inclusive, a gente vai fazer o lançamento da página no Facebook. E, segundamente, no nosso congresso que vai ser divulgado na página, as pessoas também vão ter oportunidade de vir conversar com a gente e fazer parte do movimento. A gente já deixaria de gostar aqui, já gostaria de deixar o convite para todos, né, que se interessarem pelo movimento, que conhecerem o movimento já, para que venham nos seguir no Facebook e que comentem, que enriqueçam o nosso debate nas redes sociais, que com certeza esse é só o primeiro passo e, enfim, a gente pretende atuar aí na cidade de maneira bem forte nos próximos anos para equilibrar o debate público, em primeiro lugar, e para que a gente possa trazer a informação para a população realmente saber o que está acontecendo na nossa cidade. Né? Uhum, perfeito. Ricardo, mais alguma informação que você acha importante repassar aqui para quem nos acompanha agora? Acho que é isso aí mesmo. É isso aí. Muito bem. Obrigado pela presença aqui no estúdio do Locus Online e sucesso aí nessa iniciativa de trazer, de implantar o MBL aqui em Passo Fundo. Excelente. Eu que agradeço ao convite de vocês, o MBL também agradece com certeza. Uma excelente oportunidade para a gente expor aqui um pouco das nossas ideias e reforçar o convite aí para o pessoal que tiver interesse, que venha curtir a nossa página. Beleza? Ok. Assim que a gente tiver a confirmação de data, de local, a gente vai divulgar aqui também no Locus Online o congresso do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, né, que está chegando aqui em Passo Fundo. Obrigado ao Ricardo Schonsboller, representante do MBL, e toda a equipe que está te acompanhando também nessa entrevista. E lembrando que você pode acessar esse e outros materiais do Locus Online no nosso site, que é o locusonline.com.br, e também no aplicativo no seu smartphone. Notícias, boletins locais, internacionais, também o podcast, essa novidade para você. São notícias que você não vê em nenhum outro lugar, somente aqui no Locus Online. Até a próxima!